Lição 7. As ministrações do Espírito Santo ao crente. A leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios 3. O que seria da Bíblia sem esse capítulo? A meu ver, talvez o capítulo mais importante desse contexto das 13 lições. Cada um que leia e julgue. E a leitura bíblica está em 2 Coríntios 3. É uma parte da Bíblia tão importante que eu mesmo vou preferir talvez ler uns 3 versículos e ter um contato direto com a Bíblia. O texto áureo está em Isaías 44:3. Mas por que tão longe? E parece um retrospecto. É que a profecia de Isaías é uma promessa sobre o Espírito Santo. E veja como diz: porque derramarei água. Os senhores e senhoras estão vendo que não é negócio de pingar, é derramar. Abundância, abundância, abundância. Eu nunca esqueço a primeira vez que visitei Foz do Iguaçu. E foi numa época de enchente. E vi aquela água, aquele turbilhão tremendo. E é impressionante. Espiritualmente faz-nos lembrar desse termo. Derramarei água sobre o sedento. Então Deus já disse que ele dá água a quem tem sede. E rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Num só versículo, 2 vezes, Deus diz que derramará. Aonde é que você encontra no Antigo Testamento uma promessa dessa para o povo daquele tempo? Em nenhum lugar. Ali o Espírito Santo operou poderosamente, mas operações isoladas. Mas no Novo Testamento é maravilhoso, é a dispensação da graça. E a leitura, eu vou ler apenas 2 versículos. 2 Coríntios 3 é o capítulo que trata da primazia da dispensação da graça sobre a lei mosaica. Lembremos-nos, nós não estamos aqui depreciando a lei é santa. Errado e o pecador é o homem, era o homem, mas a lei de Deus é santa. Mas a lei era um ministério de condenação, é claro, condenação do culpado. Que diz a palavra de Deus? Diz aqui o versículo 7. E se o ministério da morte, querendo dizer que o ministério da lei era um ministério de morte, porque era morte para o transgressor, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que era transitória. Os senhores e senhoras viram quantas vezes num só versículo Deus fala em glória? Alguém ainda vem dizer que a lei mosaica era algo de segunda classe? Mas veja agora o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E a palavra ministério aqui é exatamente a palavra portuguesa ministração. Ministração. Ou seja, ministrar, administrar, servir. É tanto que no original deu origem à palavra diácono. As ministrações, o Espírito Santo como diácono. Ninguém vai dizer, ninguém vai pensar que é diácono a pessoa do diácono. Eu estou falando aqui no ofício. E isso deve encher de muita alegria aqueles que são diáconos. É claro que não tem nada a ver com a pessoa do diácono, mas o sentido. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E Espírito aqui, não esqueça, é com E maiúsculo. É Deus dizendo que, se a dispensação da lei foi gloriosa, é só estudar o Antigo Testamento, inclusive partindo do Sinai, como não será de maior glória o ministério em que o próprio Espírito Santo é o ministrador, e não apenas a lei por Deus abençoada. A lição, ela tem 2 grandes divisões, 2 grandes tópicos, e esses são as ministrações do Espírito Santo quanto à salvação. O segundo tópico da lição é as ministrações do Espírito Santo aos salvos. Então estamos vendo que um lado aqui é objetivo, o outro é subjetivo.
Vamos dar uma olhada rápida nesse tempo resumido que temos sobre esses dois aspectos. Mas não se esqueçam de um estudo profundo com oração na leitura bíblica em classe e no textuário. As ministrações do Espírito Santo quanto à salvação, no tocante à salvação. Graças a Deus que em matéria de salvação a Bíblia é clara. Nada é colocado em penumbra, nada. Ninguém pode se queixar, eu vim parar no inferno porque a Bíblia é obscura. Conversa. A Bíblia é clara como a luz meridiana. E aqui está a evidência disso. As ministrações do Espírito Santo ao salvo. Primeiro, o novo nascimento. É uma ministração. Interessante, a Bíblia usa o novo nascimento. No original, a palavra novo aí, ao pé da letra, é algo que vem de cima. Dá para entendermos a figura de linguagem? É a Bíblia dizendo que no primeiro nascimento, esse que nós nascemos do ventre da mãe, nós nascemos de baixo, aqui da terra. E, de fato, a geração humana é resultado de um concurso entre marido e mulher e nasce a criança. Mas o novo nascimento vem de cima, vem de Deus, vem do alto. Então, Almeida traduziu como novo. Mas, na realidade, no original, é o nascimento que procede do alto. Essa é uma ministração quanto à salvação. Há algum segredo? Alguém deve me dizer que não acerta o caminho do céu porque é muito difícil. Não há. Existe algum mistério no nascimento de um bebê? A mulher fica gestante, completa o tempo da gestação e daqui a pouco nasce a criança, não é mistério nenhum. O novo nascimento não é mistério. Deus continua realizando. O segundo item desse primeiro tópico é a habitação do Espírito no crente. Uma das maravilhas pelas quais nós somos gratos a Deus para sempre. E outra coisa, lembre-se, você que está vendo e ouvindo, não é apenas um privilégio, é uma grande responsabilidade. Para onde você vai estar levando consigo o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele habitará convosco e estará em vós. Que Deus nos dê essa revelação. Vede bem, eu não estou falando de inspiração, estou falando de revelação. Os grandes privilégios da salvação. O terceiro, que é o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, é isto que nos anima, mesmo nas horas mais escuras. A fé para a salvação. Os senhores estão vendo que não é uma coisa herdada, é o Espírito Santo que transmite. E a santificação posicional, que eu falei há 2 aulas atrás. Ou seja, em Cristo nós estamos, não vamos ser, estamos, somos santificados nele, em posição. Mas, para concluir, o segundo ponto é as ministrações do Espírito Santo para os salvos, para aquele que já desfruta da salvação. O batismo do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. O fruto do Espírito através do crente. Vede bem que eu não estou lendo as referências bíblicas. Muitas pessoas poderão dizer, mas e a leitura bíblica? Haverão de entender que isto está subentendido. A casa tem muitos outros recursos, graças a Deus, gráficos, ensinador cristão, a própria revista do adulto, o livro que a casa lançará sobre o assunto, enfim. Uma quarta ministração, a santificação progressiva do crente. A 5, a oração no Espírito. Oração no Espírito, não se esqueça, não é o crente orar sozinho. Eu estou falando de Espírito com E maiúsculo e usando um versículo da Bíblia. Aliás, são mais de um versículo. O que é oração no Espírito com E maiúsculo? É o crente orar na dependência do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito que inspira. Então, com isso, o crente pode orar sem cessar, porque todo esforço e toda memória é do Espírito. O sexto, que é o Espírito Santo como selo e penhor, só isso aqui merecia uma lição à parte. E o sétimo, quer dizer, o sétimo aqui na revista. Por favor, não pense que eu estou limitando. As ministrações do Espírito Santo para o crente são infinitas. A unção do Espírito Santo. Fala-se muito em unção hoje. Muito. Mas não se esqueça, meu irmão, minha irmã. Quando a Bíblia fala em unção do crente, não se esqueça que a palavra unção implica, abrange serviço. O crente é ungido para servir. E tem muita gente que tem medo do trabalho do Senhor. E foge. Não se esqueça, Deus unge para serviço.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.